Olá, amigos! Estamos iniciando o Portal de Luz, nosso encontro de todas as semanas. E é sempre uma alegria estar na companhia de todos vocês. Este é o momento da interiorização. Vamos fazer a nossa prece, aproveitando as vibrações suaves e espiritualizadas de Chico Xavier. Oremos. Esse triste companheiro, cujo passo te procura, ralado de desventura, que não sabes de onde vem. Esse pedinte arrasado por dores desconhecidas, emaranhado em feridas, sem proteção de ninguém. Esse amigo que lastima a própria ação rude e cega, no cárcere que o segrega para reforma e pesar. Esse irmão largado à noite, de olhar magoado e profundo, que roga debalde ao mundo o doce calor de um lar. Essa mendiga que estende pobre mão encarquilhada, cuja penúria na estrada ninguém na terra traduz. Esse doente cansado que se lamenta sozinho, abandonado ao caminho, à míngua de paz e luz. Essa mãe de filho ao peito que em lágrimas se consome, às vezes com febre e fome, rogando socorro em vão. Essa criança assustada que chora sem o rumo certo, flor atirada ao deserto, anjo na cruz da aflição. À frente desses amigos que o sofrimento encarcera, corações em longa espera, aplica-te ao não julgueis. Eles não pedem censura, mostrando a necessidade, ensinam que a caridade é a lei de todas as leis. Esses irmãos quase mortos, eis que o céu nos envia na estrada do dia a dia para as lições do Senhor. Saibamos ressuscitá-los da morte em sombra na prova, doando-lhes vida nova na escola viva do amor. Você nos enviou um e-mail, foi dirigido à Folha Espírita, dizendo que gostaria de indicar um tema no qual você tem interesse e que ficaria feliz se fosse abordado. Muito bem, vamos atendê-lo. Você disse no e-mail: tenho muita vontade de começar uma reforma íntima, mas é sempre difícil. Acho que em determinado momento, nós espíritas temos que ser disciplinados, temos de ter muita fé em Deus e começá-la imediatamente. Como acredito que o tema é interessante, poderia me ajudar? Você tem razão. É um tema de muito interesse para a nossa evolução. Quando começamos a ler e a aprender os fundamentos da nossa doutrina, sentimos um chamamento intenso para nos tornarmos melhores. Kardec afirma, na introdução de O Livro dos Espíritos, que a moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo, nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. Ou seja, fazer o bem e não o mal. O homem encontra nesse princípio a regra universal de conduta, mesmo para as maiores ações. E Allan Kardec disse mais. Ele enfatizou que os espíritos nos ensinam que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade
são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria. Que o homem que, desde este mundo, se liberta da matéria, pelo desprezo para com as futilidades mundanas, e cultiva o amor ao próximo, ele se aproxima da natureza espiritual. E que cada um de nós deve tornar-se útil, segundo as faculdades e os meios que Deus nos colocou nas mãos para nos provar. Que o forte e o poderoso devem apoio e proteção ao fraco, porque aquele que abusa da sua força e do seu poder para oprimir o seu semelhante, viola a lei de Deus. Eu gosto de colocar essas expressões de Kardec, porque elas são a base do que nós estamos procurando na reforma íntima. Aprendemos com ele que precisamos deixar a natureza animal, libertarmos-nos da matéria. Para isso é preciso que nos esforcemos para sermos melhores. No mundo espiritual, no além, nós seremos reconhecidos pelo que realmente nós somos, sem hipocrisias, sem disfarces. Fala-nos, Kardec, do amor do Pai, que nos renova sempre as oportunidades através das encarnações sucessivas. Dessa forma, através das provas e das expiações, conseguimos paulatinamente a melhoria espiritual. Assim, meu amigo, o que você me pediu está contido nesse exercício de que nos fala Kardec. Primeiramente, temos de encarar face a face os vícios e os defeitos que denotam a predominância corpórea em nós. Ao mesmo tempo, temos que conhecer as virtudes que devemos cultivar para nos libertarmos das futilidades mundanas e nos inclinarmos ao cultivo do amor ao próximo, ao exercício da caridade em todos os sentidos. Porque somente dessa forma desenvolveremos a nossa natureza espiritual. Portanto, nós temos de buscar os meios práticos para enfrentar os nossos vícios e defeitos. E, ao mesmo tempo, temos de nos esforçar para viver a caridade em todas as suas nuances. Certamente não é tarefa fácil. Ninguém de nós diria que é tarefa fácil. Nem vamos esgotar o assunto em um único programa. Faço um convite, portanto, para percorrermos juntos, em vários programas, um roteiro que nos indique como realizar com êxito a reforma íntima. Neste mundo em que vivemos, que está longe da perfeição, é preciso descobrir os meios necessários para errarmos menos e acertarmos mais, porque somos o produto das nossas escolhas. Disso nós não devemos duvidar. Errar menos e, principalmente, evitar a repetição de erros anteriores, de vidas passadas, é uma preocupação importante que nos conduzirá à recuperação do tempo perdido.
Logo no início, nós nos deparamos com algo fundamental na reforma íntima: a vontade. Para fazermos nossas escolhas e permanecermos no firme propósito do nosso objetivo, precisamos da vontade. Esta é uma questão crucial. Às vezes, dizemos que gostaríamos de fazer isso ou aquilo, mas não colocamos a vontade como um fator determinante. Por isso, nada conseguimos. É preciso que a vontade esteja vigilante, atenta às bases da transformação íntima. E qual é? Ou quais são? Fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. Para isso, é preciso trazer à tona da consciência os defeitos mais evidentes que temos para serem corrigidos. Nisto precisamos nos empenhar, porque muitas vezes queremos esconder até de nós mesmos os defeitos que trazemos no âmago de nossa alma. E para trazermos à consciência os defeitos e vícios, temos de fazer uma autoavaliação constante. Nós não podemos estacionar, parar de fazer essa análise. Para isso, é preciso manter acesa a chama do ideal de melhoria, de renovação interior. Quando conseguimos vencer as primeiras dificuldades, a misericórdia do Pai, o nosso Criador, é tão grande que nos faz colher os primeiros frutos do nosso trabalho. São as alegrias reconfortadoras por termos vencido as nossas más inclinações. O espírita autêntico tem necessidade dessa alegria, a de vencer a si mesmo. Nos próximos programas, veremos mais sobre este assunto. E vale a pena nos debruçarmos sobre algo tão importante para os nossos espíritos imortais. Importante, sim, porque esses exercícios estão na base da nossa melhoria como espíritos. O aproveitamento da nossa vida aqui na Terra. O quanto é importante nós passarmos por esse cadinho renovador que temos aqui no planeta Terra. Porque cada minuto é importante. As nossas decisões são importantes. Porque, acima de tudo, a nossa vida é feita de escolhas. Se essas escolhas forem bem feitas, no sentido de melhoria do nosso espírito, estaremos então em paz conosco mesmo. Sim, porque a finalidade da vida na Terra é adquirir amor e sabedoria. E não se consegue amor e sabedoria sem esforço, sem dirigirmos as nossas escolhas para a aquisição das virtudes fundamentais. É por isso que Jesus nos recomendou que fôssemos fiéis a Deus, que fôssemos fiéis a Deus na virtude, porque é a única maneira de nos aproximarmos dele como filhos imortais da misericórdia do Pai. Iniciamos assim a nossa série
sobre reforma íntima. Esperamos que vocês estejam conosco no próximo programa, quando teremos oportunidade, então, de abordar quais são os recursos que temos para a realização dessa reforma íntima. Um grande abraço e até lá! O programa Portal de Luz tem o apoio cultural de... Ligue 5585-1977 e assine a Folha Espírita. Assinando agora, por 2 anos você ganha um livro da editora Fé, inteiramente grátis. Fundada em 18 de abril de 1974, a Folha Espírita leva informação e qualidade até você. Ligue 5585-1977 e assine a Folha Espírita. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. Voltamos com Portal de Luz, que tem o apoio cultural da Folha Espírita Editora. Se você deseja saber mais sobre os nossos produtos, passe um e-mail ou então telefone. Teremos prazer em atender. E se você tiver alguma dúvida ou algum assunto que gostaria que nós tratássemos aqui no Portal de Luz, não se acanhe. Envie-nos, nós temos prazer em atender. E agora é a vez do Educa Tua Alma com a nossa professora Sandra Marim. Vamos ouvi-la. Queridos amigos, queridas amigas, é fato que não há evolução sem mudança. Precisamos evoluir moralmente, quer dizer, precisamos cumprir o destino programado por Deus para todas as suas criaturas. Faz parte do nosso código genético espiritual, se é que podemos nos referir dessa maneira. E o passar por mudanças na nossa conduta faz parte do processo evolutivo. E assim estamos nós, por milênios de encarnações em encarnação, passando por este processo. Se continuarmos a agir da mesma forma que agimos até o presente momento, é fato que teremos de volta a mesma reação em decorrência dos nossos atos. É aí que entra a necessidade da mudança. Mudar para melhor em nossa forma de pensar, em nossos hábitos, em nossas atitudes. E no centro de toda esta mudança está a necessidade de reprogramar o nosso ser para pensar e fazer o bem. E o que seria pensar e fazer o bem? Parece piegas, sem praticidade. No entanto, é muito simples e aplicável a todos, independentemente de religião. Se prestarmos bem atenção, veremos que a fonte do bem está dentro de nós. Basta acioná-la com a nossa boa vontade. Portanto, é preciso ressignificar o sentido da nossa percepção e passarmos a dar mais atenção à nossa semente do bem. Outro dia li uma história que acredito ser verídica no site do Momento Espírita e que é muito ilustrativa. Conta que algum tempo atrás, um eminente professor negro estava interessado em fundar uma escola num bairro muito pobre, visando suprir a carência de salas de aula para as crianças daquela comunidade.
para isso, apresentou o plano ao prefeito, ouvindo dele a seguinte resposta: a lei e a bondade, meu caro, nem sempre podem estar juntas. Organize uma casa e autorizaremos a instalação da escola. Mas, doutor, não dispomos de recursos. Aí o prefeito reparou demoradamente a figura humilde do educador e fez um risinho irônico, acrescentando: o senhor não pode intervir na administração. O professor, muito triste, retirou-se e passou a tarde e a noite daquele sábado pensando e pensando. No domingo, muito cedo, saiu a passear e acabou chegando onde ficava o mercado municipal. E no meio do vai e vem de tanta gente, aproximou-se dele uma senhora, toda esbaforida, que, achando que se tratava de um carregador comum, pediu para que ele ajudasse a carregar as compras até em casa. O professor acompanhou a mulher sem vacilar. Deixou as mercadorias na residência, por sinal uma casa muito elegante, e já ia se retirar quando a mulher comentou: eu tenho visitas para o almoço, o senhor poderia me ajudar nos serviços gerais? O professor respondeu: perfeitamente. Bom, daí para frente, o professor, atendendo às ordens da dona da casa, cumpriu uma verdadeira maratona de tarefas. Rachou lenha para o fogão, limpou a chaminé, sujando toda a sua roupa de carvão, foi buscar um peru assado, mais ou menos numa distância de 2 quilômetros, e limpou uma extensa área onde seria servido o banquete. Nas primeiras horas da tarde, 7 convidados chegaram para o almoço. Entre elas, adivinhem, o prefeito, que notou a presença do professor que havia atendido na véspera a pedido de um amigo da política. Reservadamente perguntou à irmã, que era a dona da casa, de onde que ela o conhecia e por que ele estava ali. Bom, ao fim do dia, a anfitriã autoritária, com visível desapontamento, chegou junto do professor e pediu o preço dos trabalhos, ao que ele se recusou sinceramente. No dia seguinte, a irmã do prefeito foi até a casa do professor, pediu desculpas pelo mal-entendido e anunciou a doação de amplo edifício destinado à escola que ele, professor, pretendia estabelecer. Quando pensamos, gente, e agimos no bem, criamos uma verdadeira via dupla, na qual retorna para nós todo o bem que semearmos. Vocês já pensaram nisto? Até o próximo programa. A nossa Marjorie retorna ao nosso programa para a alegria nossa. Vamos conferir o que ela tem como mensagem para nós. Olá! A partir de hoje, o Portal de Luz irá trazer para vocês, sempre que possível, temas que abordem a educação infantil e o relacionamento familiar, vistos, é claro, pela ótica do Espiritismo. Falaremos da importância do Evangelho no lar, do convívio dentro de casa e da responsabilidade que os pais trazem consigo ao tentarem dar a melhor educação aos seus filhos, principalmente quanto aos valores cristãos. Nesta nossa primeira conversa, poderíamos lembrar um fundamento muito importante. Quando damos à luz a um bebê e o acolhemos com tanto amor e o chamamos de nosso filho, estamos fazendo a nossa parte para que mais um espírito encarne no plano terreno e busque o seu aprimoramento pessoal. Ou seja, temos a responsabilidade de orientar, amar e cuidar deste ser que Deus nos confiou, em especial nos seus primeiros anos de vida. Mas de nosso, ele não tem nada. Ele é, assim como cada um de nós, filho de Deus. Traz uma trajetória a seguir e compromissos que deve cumprir, alguns do nosso lado e outros longe de nós. Pais que sejam possessivos e controladores demais podem acabar prejudicando a caminhada que aquele espírito deveria trilhar. Diálogo, bom humor e respeito podem auxiliar muito mais o relacionamento entre ambas as partes do que o apego exagerado.
Não podemos perder de vista a verdade de que somos referência para os pequenos. Devemos dar o melhor de nós, formá-los no bem e garantir a sua saúde física e espiritual, mas sem apego exagerado. Outro aspecto que podemos lembrar e que servirá como tema para as nossas próximas conversas é como repreender os filhos quando eles erram, quando fazem birra ou quando desafiam as nossas ordens. A nossa reação, quase sempre, é a da impaciência, algumas vezes beirando a agressividade. Mas afinal, vamos pensar juntos. Aqueles que já leram as obras de André Luiz poderiam refletir sobre como os espíritos superiores reagem diante dos nossos erros e rebeldias. Eles gritam conosco ou nos humilham, mostrando que o que fizemos foi horrível? Mostram-se impacientes, agressivos? Se houver espírito reagindo desta forma, certamente são aqueles que, iguais a nós, ainda estão bem atrasados. Os que se encontram na função de nos ajudar e de nos reorientar são calmos, não nos criticam nunca e nos aceitam como somos. São benévolos e sabem esperar até que a nossa visão se amplie. Compreendem que somos menores em conhecimento e entendimento. Se fizermos um paralelo entre os dois mundos, nós somos os superiores de nossas crianças, tentando auxiliá-los na jornada. Será que conseguimos dar toda a nossa compreensão e amor nos momentos críticos? Ou gritamos e criticamos exageradamente quando eles erram? Vale a pena refletirmos melhor sobre as nossas atitudes antes da próxima repreensão. E se lembrarmos ainda de que, inevitavelmente, trazemos profundos laços com aqueles espíritos que nasceram em nosso lar, a situação fica ainda mais delicada. Por isso, podemos afirmar com toda certeza, para sermos melhores pais, nós devemos diariamente nos aplicar a sermos melhores seres humanos, buscando em Jesus a inspiração para as nossas vidas. E mesmo diante de nossas dificuldades, devemos levantar os nossos pensamentos a Deus, agradecer a oportunidade maravilhosa de podermos ser pais e mães e prosseguir. Errei diante do meu filho? Pois tenho ali, diante de mim, a oportunidade de recomeçar diferente. E se dermos o nosso melhor, com certeza vai valer a pena. Até a próxima! E chegamos ao final do nosso Portal de Luz de hoje. Ficamos muito felizes na companhia de vocês. Enviamos um grande abraço e até a próxima semana.